Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Gostaria de compartilhar umas verdades do Evangelho. Chama-se destituídos e logo constituídos. Vamos a Romanos 3, verso 23, primeiro verso do programa de hoje, da ministração de hoje, diz assim: porquanto todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quando eu estava olhando esse verso que o Senhor me entregou, um verso tão conhecido, talvez de todos vocês, talvez todos vocês já tenham ouvido falar desse assunto, destituídos por causa do pecado. Eu fiquei pensando, mas Senhor, esse verso todo mundo já conhece, todo mundo já sabe que foi Adão que trouxe o pecado original e por essa causa todos fomos destituídos. Pois é, mas destituídos da glória de Deus. Opa, destituídos da glória de Deus? Eu sabia e estava ligado na palavra destituídos, mas destituídos de quê? Destituídos da glória de Deus. Interessante, Pai, mas o que vem a ser a glória de Deus? Porque se eu quero compreender o que está expressado aí pela vontade de Deus, eu tenho que compreender de que é que fui destituído, para saber o que eu perdi. Porque se a Bíblia diz que eu fui destituído de alguma coisa, significa que houve uma perda. Significa que eu perdi algo quando eu fui destituído. E aí não diz exatamente o que foi que eu perdi. Aí diz que eu fui destituído de uma coisa que eu não sei se eu entendo, que a Bíblia diz que é a glória de Deus. Então eu preciso entender o que significa a glória de Deus, para eu saber o que eu perdi quando eu fui destituído. O que vem a ser então a glória de Deus? O que vem a ser a glória de Deus? Bom, o poder de Deus destituído, a companhia de Deus, a amizade de Deus destituído, a majestade divina destituído, a herança de Deus destituídos. Não diz que eu perdi a salvação, diz que eu fui destituído da glória de Deus. Continua um filho, mas um filho destituído da herança é aquele filho que por algum motivo o pai fica meio chateado com ele e deserda no testamento. Ele não pode apagar o teu sobrenome, porque uma vez que ele tenha registrado você no cartório civil de pessoas físicas com o sobrenome dele, ele não pode mais riscar o teu sobrenome. É o sobrenome dele, o sobrenome que você herdou dele. Mas ele pode tirar você do testamento e não deixar um centavo para você de herança. Destituído. A glória de Deus, então, ela encerra todas essas coisas que nós estamos falando aqui. E a primeira coisa que o homem herdou ao ser destituído da glória de Deus foi ser colocado morto em pecado, morto para Deus e vivo para si mesmo. Porque um destituído não tem direito à herança, e se ele não tem direito à herança, ele não tem direito à cobertura angelical, porque a cobertura angelical está ligada ao direito de herança. E se ele não tem direito à cobertura angelical, ele tem que resolver agora tudo sozinho, por tua conta. É você e você. Você está morto para Deus, você está destituído, está perdido, filho. Deu ruim, acabou. Separado, morto em pecado, e agora sem anjo servindo. E aquela situação difícil em que você colocava o anjo, agora não pode mais colocar, agora é você que tem que resolver. Esse é o império da morte, esse é o mundo de Adão, esse é o reino de Adão. O reino de Adão é um reino dos que estão destituídos da glória de Deus.
Quando ele se encontra diante de uma situação, ele mente. Por quê? Porque ele não tem anjo, ele está destituído, ele está morto para Deus e vivo para suas concupiscências. Ele maquina, aí vem as maquinações. Eu vou por aqui, porque assim eu vou alcançar ali, e eu vou derrubar esse. Ele, quando está trabalhando e precisa ser promovido ou quer ser promovido, ele pisa no outro, porque esse é o império da morte, é por conta dele. Está morto para Deus, não tem comunhão com Deus, não tem nada de anjo, não tem nada disso, está perdido, está destituído da glória de Deus, está sem herança. Esse é o mundo de Adão. O mundo de Adão é terrível. Isso foi o que aconteceu com o pecado do homem lá atrás. O homem foi totalmente destituído dessa glória, perdeu essa comunhão, perdeu tudo isso, né? Então, como ele está morto para Deus, ele está vivo para a sua carne. E como ele está vivo para a sua carne, ele começa a fazer maquinação, começa a fazer mentira, começa a agir pelo braço dele, e ele se acostuma com isso, porque ele sabe que ele não vai depender da ajuda de ninguém, ele está destituído, ele está sozinho. Ele se acostuma a mentir, se acostuma a fazer maldade, ele está buscando a Deus, porque ele está morto para Deus. Então é um mundo daqueles que ficam buscando a Deus. Procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares e nos vícios não achei. Procurei na rua, mas tu não estavas lá. E não sei que, continuei a procurar. Por que continua a procurar? Porque está longe, está morto, está morta para Deus. E está vivo, está viva ao pecado, sem anjo, sem comunhão com Deus, destituídos. Enche-me do teu espírito. Por quê? Porque está vazio, não tem nada, está perdido, destituído da glória de Deus. Você sabe lá o que é isso? No reino das trevas, com o suor e o esforço e muitas dores comerás o teu pão. Esse é o reino de Adão. No império das trevas, é com muita ralação que você vai ganhar o suor do teu rosto, as dores, o esforço físico, tudo isso aí. Então, aí é que vem as trampas para ser promovido no trabalho. É com o suor do meu rosto? Então é com a minha maquinação. Bom, não sei. Aí mata, mente, vende valores, se submete a corrupções. Por quê? Porque está por sua conta. Esse é o império das trevas. Esse é o mundo de Adão, destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos. Outra coisa, mulheres, preste atenção. No mundo das trevas, no império das trevas, onde reinava o diabo, multiplicarei as dores de parto. É difícil, é doloroso. Estamos pensando sobre o que é estar destituído da glória de Deus. A glória de Deus são 3 palavrinhas, mas que encerram tudo isso que nós estamos falando e muito mais. Outra coisa, no reino de Adão, a terra começou a produzir erva ruim, que em vez de dar vida, matou. Espinhos, coisas que só servem para o fogo, que até então não produzia. Quer saber outra coisa que o reino de Adão produziu? De tão ruim que é, a partir de então, o império das trevas, quando começou, os animais que eram herbívoros ou comedores de plantas começaram a matar os outros animais para comer da sua carne. Isso começou no império das trevas. Isso começou no reino de Adão. Assim é o reino de Adão. Um mata o outro. Alguns matam por diversão, outros matam para comer. Isso é o império das trevas. Isso é um reino que veio e foi estabelecido
depois que todos foram destituídos da glória de Deus. Um reino onde começou a inimizade, aonde começou a mentira, o engano, a maldade, o crime, o assassinato, o império das trevas, destituído da glória de Deus. Então, em Adão isso reinou, esse império da morte. Todos estavam mortos em pecados e em delitos, e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas agora eu quero te mostrar uma outra coisa, que está em Romanos capítulo 9, verso 23. Interessante isso aqui, que Deus nos mostra em Romanos 9, 23 e 24. Anotou? Romanos 3, 23, destituídos da glória. Agora anote Romanos 9, 23 e 24. Para mostrar em nós a sua glória. Espera aí. 23. E para fazer notórias as riquezas da sua glória e para dar a conhecer. Ou seja, dar a conhecer significa que todos vejam. Sim ou não? Sim. Para dar a conhecer as riquezas da sua glória, as mostrou nos vasos de misericórdia, que somos. Então aconteceu alguma coisa que eu tenho que respeitar. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, em um verso, Romanos 3, 23, a Bíblia diz que o homem foi destituído da glória de Deus. E em Romanos 9, 23 e 24, a mesma Bíblia diz, o mesmo livro diz, que Deus agora quis mostrar as riquezas da glória dele em nós. Como é que a gente fica? A gente tem que entender isso aqui. A gente tem que compreender isso. Porque se a gente não compreender isso, o que foi a perda da glória de Deus? E agora, por que Deus quer mostrar as riquezas da sua glória na nossa vida? Como é que vou dar a conhecer a riqueza da glória de Deus na minha vida? Se a Bíblia diz que eu fui destituído da glória de Deus, alguma coisa tem que acontecer aí, entre um e outro. E você sabe que o que tem que acontecer é a mudança do império. O que tem que acontecer é a mudança de reino. O que tem que acontecer para que alguém que foi destituído da glória de Deus agora possa mostrar em si, para que todos vejam a glória de Deus na nossa vida, tem que ter havido uma mudança, porque Deus não é louco para uma hora falar uma coisa e outra hora falar outra coisa. Se ele disse que o homem foi destituído da glória de Deus, que perdeu todos aqueles direitos que nós realizamos aqui mentalmente, nós trouxemos a realidade falando, né? Porque às vezes a gente lê, passa por cima muito rápido, mas quando você começa a idealizar, a pensar e a meditar no que significa perder a glória de Deus, você se dá conta de que tem muita gente hoje que vive como destituído da glória de Deus. Por quê? Porque mente, porque maquina, porque trama, porque vive buscando a Deus, porque vive cantando, enche-me do teu espírito, vive procurando o Senhor por aí e tal. Essa pessoa está vivendo como vivia aquele que foi destituído da glória de Deus. Ele não confia nos anjos, aliás, ele nem sabe que isso existe. Ele não tem comunhão com Deus. Aleluia! Bem longe, não é? Abba, Pai. Pai, estava conversando hoje no carro com meus filhos. Filho, quando você precisa de uma caneta para escrever na escola, como é que você fala comigo? Pai, eu estou precisando de uma caneta. Não é assim que você fala? Ele respondeu, eu falo assim, pai, eu estou precisando disso, daquilo e tal e tal. Pois é, eu me sentiria muito estranho como pai, se dentro de casa, meu filho, quando estivesse precisando de uma caneta, ele falasse comigo assim, Senhor Pedro Kelly, eu estou precisando de uma caneta, eu entro agora na sua presença para pedir lápis e borracha, porque as aulas vão começar. Eu ia olhar para o meu filho e ia falar assim, pô cara, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada aqui.
Porque você não está destituído dessa paternidade. Você está agindo como aleluia, um dia, rua de ouro, destituídos da glória de Deus. E agora Deus diz: tem que mostrar as riquezas da minha glória na tua vida. Você tem que mostrar as riquezas da glória de Deus através da tua vida. Então, tinha que mudar o reino, tinha que haver um câmbio de reino para que eu pudesse ter acesso. Porque Deus não vai exigir de mim aquilo que eu não posso dar. Se Ele mesmo me colocou destituído, como é que agora Ele exige que eu me comporte mostrando a glória de Deus, se Ele não deixa? Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 5. Anote aí, por favor, pelo amor de Deus. Porque isso é o que você vai compartilhar com alguém essa semana. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em vossos delitos e em vossos pecados. O homem em Adão estava morto em pecado e em delitos, destituídos da glória de Deus. Aí Ele te deu vida enquanto você estava morto. E o morto não levanta a mão e aceita Jesus. O morto está morto. Ele alcançou os mortos e chamou, iluminou e disse: vem aqui, porque agora você está escolhida para mostrar na tua vida a minha glória que eu preparei de antemão na tua vida. Diz assim o verso 5: estando nós ainda mortos, por isso é que ninguém aceita Jesus, abençoado. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com... Como é que foi salvos pela graça, vivificou juntamente com Cristo? Quando Ele ressuscitou, significa que... Quantos aqui ressuscitaram juntamente com Ele? Pois é disso que se trata. Pela graça sois salvos. Quando Ele morreu, morreu. Quando Ele ressuscitou, ressuscitou. Esse é o nosso batismo. Por isso, reconciliados com Cristo, não pratica batismo nas águas. Aliás, nesse calor, eu sugiro que você se meta numa piscina, na praia, debaixo de chuveiro, na piscina de plástico, de fibra, de cimento, qualquer uma que Deus te dê. Mas não para se batizar, e sim para se refrescar, porque está quente pra caramba. Sim ou não? Então, abençoados, Ele te deu vida porque você estava morto. E agora a situação inverteu, porque antes estávamos mortos em ofensas e pecados e vivos para a nossa carne, mas agora estamos mortos ao pecado, estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Se inverteu a coisa. Quer dizer que aquela comunhão que foi rompida com a destituição lá atrás da glória de Deus, todos pecaram e foram destituídos. Aquela comunhão que havia antes de ser destituído, agora ela voltou na nossa vida? Sim. O problema é que a educação que todos nós tivemos em casa, dos nossos amados pais, avós, tios, tias, nas escolas, nas chamadas igrejas onde passamos, a educação que deram para a gente lá naqueles lugares onde nós vivemos, o ensino que foi dado para a gente, foi o ensino que vigorava na época da destituição da glória de Deus. Então agora qual é o assunto? Agora o assunto é que Ele te deu vida, juntamente com Cristo, você ressuscitou, você estava morto aí, então agora com Cristo você ressuscitou juntamente com Ele, já não está mais destituído, está constituído, Ele reconciliou você com Ele, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mas você não recebeu essa educação na escola que você frequentava. Lá tinha aula de religião. É por isso que eu tenho um sonho, um desejo, uma confissão, que nós tenhamos uma escola e que coloquemos a matéria
para os nossos alunos, matemática, português, história, inglês, espanhol, e coloquemos graça, para que as crianças, em lugar de aprenderem diabo, inferno, pecado, aleluia, longe de Deus pra caramba, não, elas venham aprender que elas não estão destituídas, estão constituídas, porque Efésios 2:1, Efésios 2:5 diz que enquanto nós estávamos mortos, Ele nos deu vida com Cristo. Uma escola que ensine a honrar Cristo em suas vidas. Mas Pedro Kelly, para isso precisa de dinheiro, precisa. Mas eu estou falando com milionários aqui. Não duvide, você é um milionário. E eu estou falando de dinheiro, não é só de saúde não. Dinheiro. Você é um milionário. Você é a imagem de Jesus Cristo. Romanos 8:29. Para que fôssemos feitos conforme a imagem de Jesus Cristo, conformes, com aquela forma, daquela mesma maneira, assim como Cristo é, agora que Ele te deu vida, você é. O problema é que você duvida. Por quê? Porque você vem há 50 anos ouvindo que você é o pó da terra, que você, não é nada disso. E na verdade, você já foi constituído e reconciliado. Então agora para você, todas as obras que eu falei no início dessa ministração, para você agora estão anuladas pelo poder da cruz e da ressurreição. Eu declaro anulada na tua vida, mulher de parto, que você, quando der à luz essa criança, não vai ter dores de parto, porque a cruz e a ressurreição do meu Deus anulou a obra daquele que colocou todo mundo destituído da glória de Deus. Eu declaro que você vai ganhar o teu sustento sem dor, sem choro, sem esforço, sem maltrato, sem nada disso, como muitos por aí, sem saber, já fazem. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.